nenhum de nós, papai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar em nome de Jesus, neste ambiente de glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Eu quero continuar a falar sobre algo que nós falamos na semana passada. Quantos conseguiram descansar no Senhor essa semana? Aleluia, como é bom nós descansarmos no Senhor. Eu vou compartilhar algo que eu compartilhei na nossa aula de terça com os irmãos. Até falei para os irmãos, estou com vontade de pregar isso de novo. Aleluia! E eu quero falar com os irmãos sobre, é claro, tudo na nossa vida, nós vamos nos atentar a isso, que o Senhor quer falar conosco e dar continuidade muitas vezes em coisas que nós estamos vivendo. E eu senti no meu espírito de continuar falando sobre o curso. Nós encerramos o primeiro semestre dessa terça e nós falamos sobre ouvir. Nós falamos na semana passada no culto sobre descansar no Senhor, sobre crer que o Senhor é por nós, crer que o Senhor vai nos dar vitória e descansar nisso. Porque muitas vezes nós não conseguimos descansar. E muitas vezes quando nós estamos cansados, nós não conseguimos nem ouvir. É verdade, não é? Você está cansado, você consegue ouvir alguém? Quantas vezes, eu até compartilhei no curso terça, que a minha esposa quer falar algo para mim, aí no outro dia ela me fala de novo, e aí eu peguei e falei, mas você não falou? Ela falou, falou, eu falei. E ela falou, vou gravar da próxima vez, porque às vezes eu estou tão cansado. Já aconteceu isso com você? Amém. Pensei que era só eu que era falha assim. E aí normalmente ela fica brava comigo, porque ela já falou. E aí eu falo, grava pra mim, manda um áudio daquilo que nós conversamos. Porque muitas vezes nós estamos cansados. O que eu quero dizer pra você? Que quando você está cansado, você não consegue ouvir. E muitas vezes nós viemos para a igreja cansados. Cansados dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E você está aqui, mas não está. E aí você ouve a palavra no domingo, chega na segunda-feira, na terça, você enfrenta a dificuldade, aquela palavra que era para você colocar em prática, você não consegue porque na verdade você não ouviu direito. Eu tenho um professor de português, de teologia, e ele falava que nós devemos ouvir com os nossos ouvidos que ouvir. Porque muitas vezes nós ouvimos com a orelha, e a orelha não tem sentido. Na verdade, quando chegar no céu, eu vou perguntar para o Senhor, por que nós precisamos de orelha? Podia ser só um furo, ia ficar feia. A orelha é necessária para a nossa estética facial. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que ouvir é a melhor parte. E talvez o que nós temos mais dificuldade é de ouvir, não é? Quando já passaram pela experiência de alguém começar a falar algo para você e você atropelar a pessoa e a pessoa ficar brava com você? Mas não terminei! Já aconteceu com você? Várias vezes. Isso acontece comigo e contra mim também. Às vezes eu começo a falar algo com alguém, aí a pessoa já quer falar e eu vou, calma, eu nem terminei de falar. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de ouvir. Nós sempre queremos falar. Só que a palavra do Senhor nos diz, lá em Tiago 1,19, olha só a instrução do apóstolo: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Há um versículo na Bíblia que diz que é melhor dar do que receber. E eu vou parafrasear esse versículo: é melhor ouvir do que falar. Somente os sábios conseguem ouvir. Somente os sábios conseguem dar ouvidos a alguém. E nós muitas vezes, e Deus quer falar com você hoje, mais uma vez, você precisa começar a ouvir, a dar ouvidos para as vozes dos irmãos, do seu líder, do pastor, do seu esposo, da sua esposa. Deus quer falar com você, mas você precisa estar pronto para ouvir. E muitas vezes nós estamos cansados, com o coração cansado. Se você não conseguir descansar no Senhor, você não vai conseguir ouvir. E quantas vezes nós passamos meses e meses e nós não conseguimos sair do lugar? Sabe por quê? Você não conseguiu ouvir. Você está tão cheio de atividades, você precisa fazer tanta coisa, que a pessoa fala, Deus fala com você, Deus te dá uma direção, só que você não consegue ouvir. Às vezes nós compartilhamos, eu e minha esposa, muitas vezes da necessidade da igreja, dos irmãos, e a necessidade dos irmãos acaba sendo a nossa necessidade, a dificuldade dos irmãos acaba sendo a nossa dificuldade.
dificuldade, e às vezes uma coisa que eu sempre compartilho com ela: será que os irmãos não ouviram a palavra? Porque nós temos pregado, o Senhor tem falado aqui. Então por que muitas vezes nós não conseguimos viver aquilo que nós ouvimos? Como eu falei na terça, a primeira pessoa que ouve sou eu. E o Senhor me cobra de colocar em prática aquilo que Ele me falou. E o Senhor vai cobrar você daquilo que Ele tem te falado. Tudo aquilo que você tem ouvido, todas as direções, todas as palavras, seja elas de exortação, seja elas de encorajamento, seja palavras de fé, o Senhor não vai ter como você chegar lá no céu e falar: Deus, mas eu não tive a oportunidade, eu não ouvi. Então, para que nós possamos viver uma vida excelente, nós precisamos ouvir. E ouvir é a melhor parte. Como eu disse, os tolos não ouvem. E nós temos que, de certa forma, deixar de ser tolos e ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos transforma. A palavra de Deus, ela é poder para nos transformar. Uma pessoa que não é humilde, ela nunca vai conseguir ouvir nada de ninguém. Tudo que alguém falar, por exemplo, nós, como eu disse, não tem nada inventado aqui, né? Tudo, talvez você já tenha ouvido uma pregação parecida com essa, não sei. Mas falar: isso aí eu já ouvi, e aí você não recebe. Talvez os irmãos tiveram no curso terça-feira e falam: pastor, vai falar de novo sobre isso? Talvez não vai receber o que Deus quer nos falar no coração. A palavra de Deus diz, um estudo que nos fala que para você conseguir assimilar, colocar em prática aquilo que você ouve, você tem que ouvir sobre aquilo pelo menos 6 vezes. Nós não colocamos a palavra no YouTube, você não compartilha a palavra na célula só porque não temos nada para fazer. Não, porque nós queremos que a palavra de Deus se torne verdade no seu coração, e que a partir disso você possa colocar em prática. Faça como eu, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, ouça aquilo que o Senhor tem falado com você aqui na célula. Deixa Deus falar, pare de querer ficar falando, pare de querer ficar se autodefendendo, ouça. Muitas vezes, quando nós ouvimos o Senhor e damos atenção para a palavra, Ele vai mudar o nosso coração. Mas uma pessoa que não é humilde não consegue ouvir. Gente soberba pensa que pode lidar com as situações pela sua própria experiência ou esperteza, mas a sabedoria está em ouvir. A sabedoria é a coisa mais importante da nossa vida. Se nós formos pensar nos nossos problemas, os problemas que nós enfrentamos no diário, todos os problemas estão relacionados com falta de sabedoria. Todos. Nós pensamos no nosso relacionamento conjugal. Muitas vezes nós temos problema, por quê? Por falta de sabedoria. Não sabemos como lidar com aquilo. Muitas vezes nós temos problema financeiro, por quê? Falta de sabedoria. Muitas vezes nós temos problema de romper em fé, por quê? É falta de sabedoria. Então todos os problemas, na verdade, é um problema de falta de sabedoria. Nós precisamos aprender e pedir para o Senhor. Nós sabemos de um homem que foi um grande rei chamado Salomão. E quando ele começou o reinado dele, o Senhor apareceu a ele em sonho. E o Senhor disse algo interessante para Salomão. O Senhor disse para ele: Salomão, pede o que você quiser. Imagina se eu fosse rico, milionário, e eu falasse: irmãos, pode pedir o que você quiser. O que você pediria? Deus apareceu em sonho para Salomão e disse para ele: você pode pedir o que você quiser. E é tão interessante a resposta de Salomão. Olha só o que diz lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Quando em sonho, Salomão ele é indagado pelo Senhor sobre o que ele queria. Talvez ele tenha ido dormir pedindo algo: Senhor, me ajuda. Agora eu sou o rei, meu pai morreu, eu preciso da sua ajuda, Senhor. E por conta disso o Senhor apareceu a ele em sonho e pede para ele: Salomão, pode pedir o que você quiser. E olha só a resposta de Salomão: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo, a esse tão grande povo? Olha só, que interessante. Salomão, quando Deus dá a oportunidade para ele pedir, ele pede para o Senhor um coração entendido, um coração prudente que discirna entre o bem e o mal.
Essa palavra é um coração compreensivo. A palavra compreensivo, ela, traduzida do hebraico, é chamar. Então, quando Salomão pediu para o Senhor sabedoria, ele na verdade pediu um coração que ouve. Ele estava pedindo para Deus que Deus desse para ele um coração que ouvisse, um coração compreensivo. Por quê? Porque ele queria ouvir, ele queria ter essa sabedoria de, antes de tomar uma decisão, ouvir. E muitas vezes nós, mesmo sem ouvir, queremos tomar decisões. Quando nós ouvimos alguém que tem sabedoria, alguém que toma as decisões certas, nós podemos perceber que aquela pessoa é uma pessoa admirável. E Salomão era uma pessoa admirável. Por quê? Porque ele dava ouvidos. E quando nós estamos falando de ouvir, a coisa mais importante que você deve ouvir é a palavra de Deus. Mas muitas vezes as pessoas têm negligenciado o ouvir a palavra de Deus. As pessoas acham que ouvir a palavra de Deus não é mais importante. Tem pessoas que vêm às igrejas, no geral, não falando só da nossa igreja, da comunidade cristã Revivo, e acham que a parte mais importante do culto é o momento de louvor. Eu posso falar isso porque eu sou parte do ministério de louvor da igreja, então os irmãos não vão ficar bravos comigo. Mas o culto, ele pode não ter louvor, mas ele não pode não ter palavra. A palavra é o mais importante. Não tem nada mais importante do que a palavra. Quando nós ministramos louvor, os ministros de louvor, a nossa banda, o nosso intuito, nós chegamos aqui e oramos à tarde, é para que os seus corações, para que os nossos corações sejam preparados para ouvir a palavra. Nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui para fazer um show, não. Nós queremos que através do louvor, que tem poder, entenda, eu não estou em nenhum momento desmerecendo o louvor tem a sua importância, mas a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é mais importante, porque a palavra de Deus é o poder. Aleluia. E a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha só o que Paulo diz para os romanos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outra versão: e assim a fé vem pela pregação, a pregação da palavra. Nós só temos a nossa fé acrescentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por que nós ficamos preocupados quando as pessoas faltam no culto? Será que é porque nós queremos apenas que as cadeiras sejam ocupadas? Não! É porque ela tem que deixar de ouvir a palavra, tem que deixar de se alimentar, e ninguém consegue viver sem ouvir a palavra. Eu estou dizendo viver uma vida saudável, e nós estamos falando em todos os níveis, espiritualmente, emocionalmente. A palavra de Deus é alimento, ela é poder. Quando já tiver essa experiência, estarem passando por um momento difícil, ouvir a palavra de Deus e Deus renovar as suas forças? Por quê? Porque ela é alimento para você, porque ela é alimento para nós. Quantas vezes nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus liberou uma palavra e eu ouvi alguém pregando algo que entenda, a palavra de Deus ela vem através da pregação, é o que Paulo diz. A nossa fé, ela é acrescentada através da pregação da palavra. A fé ela vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos a nossa fé acrescentada. Mas entenda, não é ouvir uma vez só, é ouvir continuamente. Esse texto, o verbo aqui de Romanos 10, versículo 17, o verbo aqui está no presente contínuo, que significa continuar ouvindo sempre. Paulo faz questão de dizer que neste contexto a fé não virá por ouvir a voz de Deus diretamente no seu íntimo. Não, a fé virá por ouvir a pregação. O apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o que muitos não percebem é que esse ouvir é mediante a pregação. Nós vemos no livro de Apocalipse sempre o Senhor falando: aqueles que têm ouvido ouçam. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos pedir para o Senhor todos os dias: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a Tua voz através da pregação da palavra. E é evidente que quando nós falamos de ouvir a palavra, nós estamos falando de ouvir a pregação do Evangelho. A pregação do amor de Deus, da graça, não uma palavra que condena, não uma palavra que traz um fardo pesado.
Estava compartilhando ontem, durante o arraiá, com um casal, estava vindo aqui de vez em quando, eles são de uma outra denominação, e a esposa do irmão estava dizendo que estão passando por um momento de dificuldade, porque as palavras são palavras de acusação, de medo, de julgo, muitas vezes as pessoas se sentem oprimidas por determinados tipos de pregações. Mas a pregação que nos traz fé é a pregação do amor, da graça do Senhor. Você é amado, você já foi justificado, você foi perdoado. Há uma família, você faz parte de uma família que te ama. Não há nenhuma condenação sobre você. Você é livre. O Senhor te trouxe liberdade. Essa pregação do poder de Deus é o que nos dá vida e vida em abundância. A maneira de Deus liberar todas as riquezas do céu, seja ela bênçãos, milagres, salvação, é pela palavra, é pela pregação. Há um texto na palavra do Senhor que diz que é loucura, a loucura da pregação. Às vezes parece que é algo tão simples, tão simplório. A maneira de Deus usar alguém tão limitado como eu e como tantos outros que o Senhor usa. E às vezes tem pessoas tão mais letradas, pessoas mais inteligentes, que não conseguem transmitir uma palavra de vida. Por quê? Quando nós pregamos a palavra, não tem nada do Paulo aqui. O Paulo também está ouvindo a palavra, como eu sempre ouvi a minha vida inteira. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu também sou alimentado pela palavra. E Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus, Ele usa os fracos para confundir os fortes. O Senhor é aquele que vai fazer a obra dele. Mas entenda, a obra de Deus é feita através da pregação. E nós precisamos ouvir a palavra. Fala para o irmão do seu lado, é necessário ouvir, meu irmão. Quando a palavra de Deus é liberada deste lugar, e como eu disse, nós temos tido experiência de segunda-feira, os irmãos estão vindo e normalmente colocam o púlpito aqui embaixo. Por que nós ficamos aqui? Não porque somos melhores que ninguém, por conta só do púlpito ser o batistério aqui e tudo mais. Não há nenhuma diferença de mim para vocês. Nós somos iguais em tudo, filhos de Deus. Eu não sou alguém melhor do que ninguém aqui, mas o Senhor nos usa para transmitir a palavra. E quando nós liberamos uma palavra, a fé entra no nosso coração. Eu estou me sentindo um pouco forte, não sei porquê, estou me incomodando. Eu estava torto aqui, não estava? Aí vocês vão achar desse lado que eu gosto mais do pessoal desse, né? Jamais, né? Mas entenda, quando a palavra do Senhor é pregada, como nós ouvimos a palavra do Senhor, isso gera fé no nosso coração. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 15 diz assim: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curadas de sua enfermidade. Versículo 17 e 18: e descendo com eles parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Olha só que interessante, perceba, antes de curar alguém, Jesus pregava a palavra. Antes de liberar uma palavra de libertação, o Senhor pregava a palavra. O Senhor nunca operou nenhum milagre antes de falar. Antes de pregar, todas as vezes que o Senhor liberou uma palavra, Ele tinha acabado de liberar uma cura, uma libertação, qualquer tipo de milagre que o Senhor operou, Ele primeiro estava pregando. E quando as pessoas ouviam, era gerado fé no coração delas e elas eram curadas. Sabe, tem gente que acha que nós temos um poder sobrenatural. A pessoa não ouve nada, e quando chega na hora do final do culto, nós falamos: irmãos que querem oração, por isso, por aquilo. A pessoa nem ouviu, a pessoa vem aqui na frente, mas sem ouvir, sem entender por que está vindo. E aí vem aqui, acha que nossas mãos são algo tipo de filme. Se você não ouviu a palavra, se você não entender aquilo que foi ministrado no seu coração, não adianta você vir aqui. Então eu não vou mais. Não, venha sempre, mas entendendo. Peça para o Senhor falar o seu coração. Sabe por quê? Você precisa ouvir. E quando nós ouvimos, é liberado fé, e os milagres acontecem.
Só que tem muitas vezes nós não conseguimos ouvir, a fé não é gerada. E sempre que Jesus curava as pessoas, o que ele falava? A tua fé te salvou. Fé no quê? Naquilo que ele tinha acabado de ministrar. Quando aquela mulher do fluxo de sangue veio até o Senhor, 12 anos que ela encontrava-se enferma, ela tinha ouvido a mensagem do Senhor. E porque ela ouviu, foi gerada fé no coração dela. E ela falou: se eu apenas tocar na veste dele, eu posso ser curado. Aquele cego na beira do caminho, ele ouviu. E ele ouviu sobre Jesus, ele ouviu sobre as mensagens de Jesus. Talvez ele não tinha tido experiência ainda de ter ido em algum local, mas alguém pregou para ele: Jesus é maravilhoso. Tem um homem aí, ele é diferente. Talvez aquele cego tenha ouvido alguém falar para ele. E quando ele ouviu o que Jesus estava passando, a fé foi gerada no coração dele, porque ele ouviu a mensagem. Não foi do nada. Nós precisamos dar atenção. Quem tem ouvidos, ouça. É necessário que nós possamos ouvir a voz do Senhor através da palavra. Quando nós ouvimos, nós recebemos o Espírito do Senhor. Por que nós fomos convertidos? Por que na verdade, eu sempre digo, não somos nós que aceitamos Jesus, é o Senhor que nos aceita. Quem somos nós para aceitar Jesus? É mais uma forma, às vezes até pobre de falar. Porque você que quer aceitar Jesus, na verdade, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Porque na verdade, quando ele morreu na cruz por você, ele já te aceitou. Aleluia! Aquilo que tinha sido distanciado pelo pecado, ele atou através do seu sacrifício. E quando nós ouvimos a palavra de fé, nós nos convertemos. Eu não sei se você lembra do dia da sua conversão, o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Mas sabe, algo sobrenatural aconteceu. O Espírito Santo de Deus gerou fé em você. Através de você ouvir a palavra, aquilo queimou no seu coração, e quando você menos esperou, você estava na frente de algum lugar, sem da célula, sem da igreja, chorando, muitas vezes emocionado. O que está acontecendo? Eu nunca quis ser crente, que negócio é esse? O Espírito Santo que você ouviu. Obrigado, Jesus. E quando nós ouvimos, com os ouvidos de ouvir, algo sobrenatural acontece. Se você ouvir com fé, se a fé for gerada no seu coração, muitas vezes não precisa ninguém colocar a mão em você, você vai receber a bênção do Senhor. Gálatas 3:2, Paulo descrevendo aos Gálatas, ele diz assim: quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava questionando os Gálatas: vocês receberam o Espírito Santo por conta da lei? Foram os 10 mandamentos? É o peso da lei que te traz a experiência do Espírito Santo? Ou foi quando vocês ouviram a pregação? É evidente que nós não recebemos fé ouvindo sobre os nossos pecados, ouvindo o quanto falhos nós somos. Isso não traz fé, isso traz peso. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor sobre a graça, sobre o seu amor, sobre o seu favor, nós somos marcados e isso gera fé em nosso coração. Antes mesmo, o Espírito nos é dado por meio da pregação da fé. Aqueles que procuram ter a sua vida totalmente correta, cumprindo os mandamentos antes de receberem o Espírito, vão ficar esperando para sempre. Nós vemos uma experiência muito interessante lá em Atos 10:44. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, ele tinha acabado de almoçar, ele estava dormindo na casa de um irmão, e Cornélio, ele tinha sede de ouvir a palavra do Senhor, só que ele não tinha ouvido ainda, ninguém tinha pregado para ele, mas ele tinha ouvido falar sobre o que Jesus tinha feito e a obra que os apóstolos estavam fazendo. E Deus deu uma direção para Cornélio: Cornélio, vá na casa tal, Pedro está lá, fala para ele. E Deus deu uma visão, não vou contar os detalhes para Pedro, porque Cornélio não era judeu. Então Deus deu uma visão para ele, para Pedro, sobre umas alimentos impuros que ele poderia comer, que o Senhor estava liberando e tal. Quando chegam lá para buscar, os servos de Cornélio vão lá, e aí o que Cornélio fez? Chamou toda a família dele. Vamos se reunir que Pedro está vindo aí, ele vai liberar uma palavra de Deus para nós. E olha só que interessante, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo, Pedro nem terminou de pregar, o Espírito Santo de Deus começou a tocar no coração daquelas pessoas, e a Bíblia diz que não precisou Pedro colocar a mão, não precisou soprar no ouvido, não precisou de nada. Pedro só precisou pregar a palavra. Enquanto ele pregava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque elas estavam prontas para ouvir.
Se você estiver pronto para ouvir, o Senhor fará algo sobrenatural na sua vida, mesmo sem você perceber. Mas para isso nós precisamos estar atentos, ouvir. Aquele, pois, que concede o Espírito, opera pela pregação da fé. Enquanto você ouve o Senhor, Ele te supre. Enquanto você ouve a palavra, os milagres acontecem. Paulo, ele está explicando para os Gálatas como Deus faz os milagres e como Ele libera o Espírito. Não é pelas obras da lei, mas por ouvir a pregação da fé. Se não houver pregação, não há vida na igreja. Nós não podemos edificar a casa de Deus sem o ministério da palavra. Quando nós ouvimos a pregação, nós recebemos os milagres. A Bíblia diz algo, uma experiência muito poderosa de um homem. Paulo estava pregando, isso está escrito lá em Atos 14, do 8 ao 10. Enquanto Paulo ministrava, havia um homem que ele era aleijado. Olha só o que diz o texto. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu Paulo pregar, e fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e começou a andar. Aleluia! Olha essa experiência, eu quero explicar isso para você. Paulo pregava. Como eu estou aqui, talvez com mais gente. Paulo atrai muito mais pessoas do que eu, através de Jesus, é claro. E Paulo começou a pregar para aquelas pessoas. Eu não sei, a Bíblia não diz o tamanho do lugar, mas sabe, como eu também estou aqui, eu consigo ver os olhos dos irmãos, a afeição. Eu consigo ver se vocês estão recebendo ou não a palavra. Eu percebo alguns que estão cochilando, alguns que estão avaliando se eu estou bem ou não, alguns que estão olhando meu peso, minha altura, minha barba. Só que Paulo estava pregando e talvez as pessoas estavam avaliando o que Paulo estava pregando. Só que tinha um homem lá que estava atento à pregação, e ele era aleijado. Enquanto Paulo pregava, Paulo percebeu no olhar dele. A Bíblia diz que Paulo olhou no olhar dele e viu: ele está recebendo o que eu estou falando, ele está crendo. E ele falou: pode levantar. Na hora, aquele homem que estava recebendo a palavra de fé, ele deu um salto, pulou e ficou de pé. Nunca tinha andado. Quando você recebe a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é poder. E você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode receber a bênção que você está esperando só pelo ouvir a palavra de Deus. Então entenda, é tempo de ouvir, é tempo de crer naquilo que você ouve, é tempo de descansar no Senhor e ouvir a sua voz. Por que aquele paralítico foi curado? Porque ele ouviu e teve fé. A palavra de Deus tem que gerar fé em nós. Por isso que nós oramos sempre antes de ministrar: Senhor, traga as mentes cativas a este lugar. Sabe por quê? O que o inimigo quer fazer, ele muitas vezes não quer tirar você aqui da igreja, quer que você venha todo domingo, mas que você não ouça, que a palavra não faça sentido para você. E às vezes você está do lado do irmão, o irmão está lá chorando, vai no apelo, sai quase que flutuando, e você está no mesmo jeito. Por quê? Porque você não está ouvindo. Deus tem falado. O Senhor quer mudar a nossa vida. Deus quer nos levar a um nível diferente de relacionamento, de intimidade com Ele. Mas é impossível ter intimidade com Deus sem ouvido. Sabe, um dos maiores erros das nossas orações é não dar tempo para o Senhor falar conosco. Você precisa ouvir o Senhor, e a melhor maneira de ouvir o Senhor é através da pregação da palavra. Paulo era um pregador da graça. No capítulo 13 de Atos, nós temos a narração de uma pregação inteira de Paulo, e ali nós podemos ver o conteúdo dessa palavra. E se nós queremos ter o resultado de Paulo, nós devemos pregar aquilo que Paulo pregava. E o final dessa pregação de Paulo, lá de Atos 13, olha só o que diz no versículo 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. E a Bíblia diz que houve um grande mover enquanto Paulo pregava sobre isso. Porque Paulo diz para eles: olha, Jesus morreu pelos seus pecados, você é livre, Ele te ama,
Você é importante para Ele, Ele pagou um preço, você não precisa mais pagar. Você não é justificado pela lei de Moisés, você é justificado por Cristo. Sabe, uma grande dificuldade que nós temos é crer no Evangelho da graça. Nós estamos sempre querendo fazer algo, ao invés de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Ele já pagou o preço por você, não há condenação. Você não vai viver uma vida desgraçada, porque você foi salvo pelo Senhor. Entenda, nós não recebemos algo por fazer algo para Deus. Nós recebemos algo por ouvir a pregação. Quanto mais você ouve, mais fé você recebe. Então mais milagres você vai experimentar. É tão maravilhoso nós vermos aquele paralítico. Ele conseguiu ver uma conexão entre o perdão dos seus pecados e a cura. Entenda, Paulo não pregava cura, mas a Bíblia diz que até o lenço de Paulo curava quando a pessoa entendia a mensagem. Aquele homem, o paralítico, ele ouviu uma mensagem de salvação. Ele ouviu sobre Jesus. Não Jesus que curava, Jesus tinha morrido na cruz e ressuscitado. Jesus curou muitas pessoas, como ele disse, que ouviram. E quando aquele homem ouve uma mensagem que não era de cura, era uma mensagem de salvação, ele entendeu: olha, Jesus não me salvou só para mim ir para o céu, não, Ele quer me dar vida e vida em abundância aqui, então eu creio, Ele pode me curar. Nós não vemos nesse texto Paulo falando em nenhum momento sobre cura. Paulo estava falando sobre o quê? Sobre arrependimento. E quando aquele homem ele se arrependeu dos seus pecados, aquilo que causava perda na sua vida, na sua saúde, no seu físico, foi restaurado na hora. Ele entendeu. Quando você entende que você é perdoado, quando você entende que você é liberto, que Jesus te resgatou e quer te dar vida e vida em abundância, todas as bênçãos vêm sobre você. A primeira coisa que o diabo faz antes de tirar alguém da igreja é fechar os seus ouvidos. É não fazer sentido para você. É você não conseguir perceber, dar ouvidos à voz do Senhor. Ouvir é a melhor parte. Você precisa ouvir. A expressão predileta do Senhor durante o seu ministério era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso mostra para nós a importância de nós ouvirmos. Nós somos nutridos espiritualmente quando ouvimos a palavra. Se você crê que Deus nos plantou neste lugar, nesta igreja, então você precisa entender: é tempo de dar ouvidos à voz do Senhor. Sabe, talvez se eu perguntar para vocês, para algumas pessoas aqui, o que foi pregado 15 dias atrás, talvez você não se lembre. Sabe, a palavra de Deus precisa fazer sentido. Nós pregamos 15 dias atrás sobre a importância de nós nos prepararmos para o culto. Talvez naquela semana você deu mais importância, e hoje talvez você não tenha dado muita importância, não sei. Eu estou querendo que você avalie se você tem colocado em prática aquilo que você tem ouvido, porque isso vai fazer diferença na sua vida, quando você coloca em prática a palavra de Deus. Não são minhas palavras. Eu também preciso colocar em prática as palavras de Deus, mas nós não podemos apenas ouvir e amanhã esquecer. Não entendi muita coisa. Ouve de novo, e ouve de novo. Peça a revelação do Senhor, mas não fique da mesma maneira. Não se conforme. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É se conformar. E Paulo ele nos alerta: não se conformar com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do nosso entendimento. E quando nosso entendimento é renovado? Quando nós ouvimos a palavra. E só assim nós conseguiremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa ouvir. Semana passada eu falei sobre uma experiência de uma mulher, de duas mulheres, que tiveram um relacionamento com o Senhor, Marta e Maria. Quero falar de novo sobre elas. O Senhor foi à casa delas, e a Bíblia diz que Marta andava de um lado para o outro, preparando comida para Jesus, que tinha multiplicado os pães e peixes. Perceba, ela estava preocupada com comida, sendo que ela estava de frente com aquele que multiplica qualquer coisa. Ela não estava preparada. Se Jesus quisesse, ele fazia bolo, fazia o que ele quisesse. Ele transformou água em vinho. Ele podia pegar uma pedra, traz a pedra aqui, transformar num bolo de vinho, ou num bolo gostoso que as irmãs venderam hoje para largar. Jesus podia transformar o que ele quisesse no que ele quisesse. Só que Marta estava preocupada.
em dar algo para Jesus. Entenda, você não precisa dar nada para Ele, você precisa receber. E Ele tem muito para nos dar. E aí Marta, incomodada, só ela trabalhava, só ela fazia as coisas. Entenda, eu não estou anulando o fazer é importante. Ontem, como na semana passada, eu fico tão feliz. O momento mais feliz para mim do Arraiá é no final, onde os irmãos se motivam, nos ajudam a varrer, a limpar, e junta a cadeia, e leva a mesa, e se monta a cadeia, e é pra cá e pra lá, e um tropeçando no outro. Fica um monte, graças a Deus. Se você não ficou, fica semana que vem, tá, gente? Pode ficar. Nossa, até um amigo meu é cristão que veio ontem e falou: vocês são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Eu falei: normalmente sim. Aí às vezes até ele brinca comigo: mas por que você faz escala para os líderes a fechar a igreja se você fica até o final? Eu falo: para a gente não ficar sozinho. Entenda, o fazer é importante, é necessário. Se nós não tivéssemos vindo aqui hoje de manhã, os banheiros estavam sujos, precisa ser limpo, é necessário. Mas a parte mais importante é ouvir. E Maria, naquele momento, ela percebeu, aquele momento era um momento de ouvir. E às vezes no momento de ouvir, você está no celular, mandando mensagem, vendo o status, vendo o Facebook, vendo o Instagram, sendo que esse é o momento de ouvir. Está atribulado, pensando na manhã. Abre até o aplicativo do banco, não vai brotar dinheiro na sua conta. Não adianta olhar 3 vezes. E aí nós não percebemos que o mais importante é estar ouvindo. E Maria entendeu isso. Ela falou: eu preciso ouvir. Não vou fazer nada hoje. Eu vou descansar e ouvir. Eu imagino ela sentada na primeira cadeira, ou no chão, na frente de todo mundo, só ouvindo Jesus, só se alimentando dele. E Jesus falando, ela nem aí. Talvez Marta já tinha ido lá, dado os cutucão nela: você não está me vendo? Sabe aquela pessoa quando quer que você ajude e você está no meio dos outros, fica aqui para você, ó. Talvez Marta estava assim para Maria, né? E aí? Até o ponto de ela chegar e falar para Jesus: você não está vendo? Sou eu que trabalho. Maria não quer fazer nada. Daqui a pouco o Senhor vai acabar a palavra, e aí todo mundo vai querer comer. Eu quero ver o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para Marta: Marta, Marta. Ele repete o nome dela, para ela ouvir. Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Sabe aquela pessoa que às vezes está viajando, você precisa dar um grito com ela para ela ouvir? E Jesus fala: Marta, presta atenção. A melhor parte é que a Maria escolheu ouvir. Não adianta você estar por aqui fazendo um monte de coisa se você não parar para ouvir. É tempo de nós pararmos e ouvirmos. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Fala para a pessoa do seu lado: a parte boa é ouvir. É preciso que tem pessoas que preferem servir do que ouvir. Mas nós precisamos entender, é melhor ouvir. Devemos nos envolver com a obra de Deus aqui. Nós precisamos da ajuda dos irmãos para muitas coisas. Mas o mais importante é você ouvir o Senhor falar com você. Só ouvir não causa passividade. Ouvir, na verdade, dá combustível para você fazer da maneira certa. Nós vemos que Maria, naquele momento, ela ouviu, e aquilo trouxe sustento para ela. E um momento da vida dela, o que ela fez? Derramou uma oferta poderosa aos pés de Jesus. Houve um momento de ouvir, e houve um momento de servir ao Senhor. E quando ela lavou os pés de Jesus com seus cabelos, Jesus falou: o que essa mulher está fazendo aqui será lembrado por onde for pregado o Evangelho. Porque no momento certo ela ouviu, e no momento certo ela serviu. Só que muitas vezes nós achamos que só servir tá bom. Não, já estou fazendo minha parte. Não adianta me falar comigo, estou fazendo. Se não está gostando, faz você do seu jeito. Não. Quando você ouve, e aí você é transformado pelo poder da palavra, você não vai deixar de fazer, mas vai fazer da maneira certa. E mesmo quando alguém não reconhecer, você não está nem aí, porque você está fazendo para ele. Mesmo quando ninguém fala: não, muito obrigado, porque muitas vezes nós queremos reconhecimento.
E o reconhecimento muitas vezes não vem. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, para os líderes e para os irmãos: tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Não faça querendo algo em troca. Não faça para ser elogiado. Não faça para ser paparicado. Não. Tudo que nós fazemos aqui é para Ele. E se Ele achar que nós devemos ser elogiados, é melhor receber um elogio de Jesus, não é? Fala a verdade. Qualquer pessoa, pode ser o presidente dos Estados Unidos, ele pode me elogiar, mas se Jesus me elogiar, vai ser muito melhor. Não tem ninguém que se compara a Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós sempre pensamos e precisamos mudar isso, que devemos dar algo ao Senhor, mas o que Ele deseja é que nós recebamos dele através da pregação da palavra. Sempre que falamos da importância de ouvir a palavra, nós precisamos ouvir o que o apóstolo Tiago diz sobre essa questão de ouvir e fazer algo. Olha só o que Tiago fala lá em Tiago 1, 23 ao 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Paulo está dizendo assim, Tiago está dizendo assim: aquele que ouve a palavra do Senhor e não é praticante, assemelha-se a um homem que olha para o espelho e daqui a pouco já esqueceu da sua própria face, não consegue guardar. Mas ele diz: aquele que ouve, que dá ouvidos ao que ouviu, esse é poderoso praticante e será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Se nós formos para esse contexto de Tiago, ele está exortando os irmãos a não serem ouvintes negligentes da lei da liberdade, da palavra da graça. Essa lei da liberdade é o que? O evangelho do Senhor. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela trazia o que para as pessoas? Escravidão. O objetivo da lei de Moisés era, na verdade, mostrar para o homem o quanto ele era imperfeito e falho. Nenhum homem na terra conseguiu cumprir a lei de Moisés, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é perfeito, só Ele pode cumprir. Nós não podemos cumprir, eu e você não podemos, mas nós podemos se apropriar daquilo que Jesus cumpriu por nós. Glória a Deus. Nós precisamos receber do Senhor, e nós só recebemos a unção do Senhor através da palavra do Senhor. Muitas pessoas gostariam de ser sábios, muitas pessoas gostariam de ser desenvoltos em falar, mas nós só conseguimos praticar isso quando nós ouvimos. A primeira coisa é ouvir. Ninguém consegue falar algo para alguém sem antes ter ouvido. Às vezes você fala: nossa, eu tive a oportunidade de pregar, mas não consegui, porque muitas vezes está faltando esse conteúdo, você não tem ouvido. Mas quando você dá ouvido, sabe, você consegue compartilhar a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer, que nós cheguemos a um nível de, ao ouvir a palavra, quando tivermos uma oportunidade no nosso dia a dia. Porque entenda, pregar a palavra não é apenas com o microfone. Tem gente que está dizendo: não, eu só vou pregar quando eu tiver a oportunidade no microfone, quando eu for um pastor, um líder, ou algo semelhante. Não, você pode pregar lá no seu trabalho. Mas como pregar se eu não estou ouvindo? Muitas vezes, quando Deus dá a oportunidade, eu estou vazio. Nós ouvimos outro dia aqui, e nós precisamos entender isso. Para receber do Senhor, nós precisamos estar vazio. Vazio do quê? Das coisas do mundo, das preocupações, das ansiedades, dos medos. Nós precisamos estar descansados, porque se nós não estivermos, nós não conseguimos ouvir e receber. Mas quando nós vamos compartilhar com alguém, nós temos que estar cheios. A palavra do Senhor tem que ser vida dentro de nós, para quando alguém nos procurar, você conseguir pregar a palavra de Deus. Deus te ama, essa situação vai mudar. Ele mudou a minha vida. Sabe, eu ouvi uma palavra ontem sobre ouvir. Dê ouvido para Deus, dê ouvido, Ele vai mudar. Sabe por que Ele tem mudado a sua vida? Porque você não ouve. E a pessoa fala a verdade. Quantas pessoas entram e saem deste lugar, ou de lugares como esse, e continuam do mesmo jeito? Por quê?
Porque não ouviram. Porque quando você ouve, a palavra de Deus transforma. Não tem como ela não transformar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poder. Poder. O que nós precisamos? Nós precisamos do poder do Senhor. Quantos entendem que precisam do poder de Deus? O poder só vem através da palavra. Não é um passo de mágica. Não é ler apenas um livro. Não. Você precisa ouvir as palavras. Ouvir. Entender. Perceber que quando nós ouvimos, e ouça muito. Ouça a palavra de pastores sérios. Compartilhei na terça-feira sobre alguns pastores que eu considero sérios, que são muitas vezes inspiração para mim. E eu ouço, às vezes compartilho com os irmãos mais próximos de mim, com o Rafa, com a Elaine, com alguns irmãos, sobre pastores que eu ouço e falo: nossa, ouvi uma palavra essa semana poderosa. A palavra gerou vida dentro de mim. Por quê? Porque nós precisamos ouvir. Não estou querendo que você entenda um apoio e fale: só vou ouvir a palavra do pastor Paulo. Não, é claro, ouça as minhas também, por favor. Até porque eu acredito que você está aqui porque você gosta de me ouvir. Me ouvir falar de Deus, é claro. Não tem nada de graça se o Senhor não usar a minha vida. Mas entenda, nós precisamos ouvir. Quando nós ouvimos a palavra, quando você ouvir alguma palavra falar com você, uma palavra poderosa, pode me mandar que eu gosto. Eu já estava compartilhando com o Gabriel, mandou uma palavra de John Bevere sobre eternidade. Já tinha ouvido há um tempo atrás, é uma série de palavras poderosas. Eu falei: vou ouvir de novo. Sabe, tem uns homens de Deus que falam tanto ao nosso coração, mas você precisa ouvir. Mas sabe por quê? Você não consegue ouvir, porque o inimigo muitas vezes tira o nosso desejo de ouvir. Nós queremos falar, mas a palavra do Senhor diz no texto que eu li no início: seja pronto a ouvir e tardio ao falar. Queria que você se colocasse de pé. Sabe, existem níveis de receptividade. Tem pessoas que a palavra de Deus não tem impacto nenhum, elas não conseguem absorver a palavra. E muitas vezes isso acontece quando você ouve a palavra uma vez só. Tem muita coisa que você não consegue assimilar. Normalmente, preste atenção, isso não é apenas de pregação, isso é um estudo. Se você estiver numa palestra, em algum lugar, alguém estiver falando sobre algo, você vai conseguir receber e assimilar naquele momento apenas 10% daquilo que você ouviu. Para que você possa ter um melhor aproveitamento, você vai ter que ouvir de novo sobre aquilo. Talvez a mesma pessoa falando, ou outras pessoas falando. O nosso nível de receptividade, quando nós ouvimos uma vez só, é muito baixo. Então para que a palavra de Deus possa ter um impacto em você, você precisa ouvir ela mais vezes. Você não pode faltar. Toda vez que você tiver a oportunidade de ouvir alguém falando da palavra de Deus, você tem que estar. Muitas vezes nós temos ido numa outra igreja, que é a igreja do pastor Alex, no meio da semana, quando não temos algum compromisso aqui. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a palavra. Sabe, eu quero que você entenda que você estar aqui no domingo não é para cumprir um protocolo, é porque essa palavra, mesmo que muitas vezes você sem perceber, tem trazido alimento para você. Quando você absorve a palavra, e esse é um nível diferente de receptividade, quando a palavra faz sentido, porque você ouviu com os ouvidos de ouvir, você consegue liberar ela para alguém. E o objetivo de Deus não é apenas que você receba, Deus quer que você transmita a palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós precisamos pregar. Você foi chamado para liberar a palavra de Deus na vida das pessoas. Eu queria perguntar para você nessa noite: como está o seu ouvido? Será que você tem ouvido o Senhor? Sabe, muitas vezes você tem entrado e saído deste lugar, e aí você fala: nada muda, as coisas não mudam. Eu estou indo na igreja, minha vida não está mudando, pelo contrário, está piorando. Mas entenda, comece a colocar em prática aquilo que você tem ouvido.
Ah, mas não já tentei. Não tenta não, faz e faz. Não para, não desiste. Sabe? Talvez você tenha entrado aqui hoje pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu não sei. Talvez essas coisas não tenham fazido muito sentido para você. Eu quero dizer, não tem feito sentido porque você não tem ouvido com o ouvido de ouvir. E hoje o Senhor nos traz neste momento aqui para dizer para nós o quão é importante ouvir. Quando você ouve a palavra, ela te muda, ela te transforma. Você pode amar, você pode perdoar. Você pode fazer a obra do Senhor. Você pode se entregar. Você pode entender que você faz parte disso. Sabe, isso não é um clichê. Aquilo que o Rafael falou é a verdade do nosso coração. O que o Rafael falou está transmitindo no nosso coração. Nós entendemos que nós somos uma família. Uma família precisa se ouvir. O Senhor tem falado conosco. Eu quero orar com você. Se muitas vezes você não tem conseguido prestar atenção na palavra de Deus, se muitas vezes você não tem conseguido assimilar aquilo que tem sido pregado, hoje é dia de você se libertar disso. Você não está aqui só para perder um tempo. Não. O Senhor quer transformar a sua vida. Há poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo liberada para você hoje. Crê no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Entrega. Descansa nele. Ouça Ele. Faça a prova dele. Ele te ama. Jesus te ama. Ouça isso. Ouça isso. Ele te ama. Ele se importa com a sua dificuldade. Ele se importa com aquilo que você tem passado. Sabe, talvez você tenha chorado na sua casa. Deus, o Senhor não tem me ouvido. Ele manda te dizer, Ele te ouve. O Senhor te ouve. Oh, mas é tempo de você ouvi-lo. É tempo de você ouvir ao Senhor. É tempo de você confiar que Ele vai fazer, descansar e crer. Ouvir é a melhor parte, é ouvir que gera fé, é ouvir que gera expectativa que o Senhor vai fazer. Viva ouvindo. Que você colocasse a mão no seu coração. Oh Pai, diante da Tua palavra eu quero orar com a igreja. A Tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos dar ouvidos para ouvir a Tua palavra. E que essa palavra possa gerar fé em nosso coração. Tudo que já foi ministrado, tudo que já foi liberado na igreja, que o nosso coração possa ser alimentado pela Tua palavra. Tira toda distração. Aqueles ouvidos que estavam sendo, Senhor amado, tampados pelo maligno, nós repreendemos agora toda a ação das trevas contra os ouvidos, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor amado, colocar em prática a Tua palavra. Que a Tua palavra traga mudança para nós, porque ela é poder. Ó Senhor, a Tua palavra diz que para aqueles que creem, para aqueles que ouvem e creem, a Tua palavra é poder. Mas para aqueles que se perdem é loucura. Talvez exista alguém aqui que pensa que é loucura, porque ainda não teve revelação, mas que nesta noite tenha revelação e possa entender: a palavra de Deus é poder. Poder para transformar o seu problema, poder para te salvar, poder para te libertar, poder para te curar. Então receba a palavra do Senhor. Ele te ama, Ele pode mudar a sua história, Ele quer te salvar, Ele quer preencher o vazio que há em você. Sabe, muitas vezes você pensa que o problema é que as pessoas não te ouvem. Na verdade, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que
possamos te ouvir. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor possa nos dar um ouvido de ouvir. Que você não se conforme em não ouvir. Que você não se conforme em entrar em uma reunião cristã e sair da mesma maneira. Não é possível. Não pode ser possível, porque o Espírito Santo de Deus está aqui e a palavra do Senhor faz sentido. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor?